abrir nossas Bíblias para uma meditação da Palavra de Deus. Capítulo 1 Reis, capítulo 18, versículos 1 a 8. Diz o texto bíblico que sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. E foi Elias a apresentar-se a Acabe, porque a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. E estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Essa leitura bíblica pode parecer sem sentido para muitos de nós que estamos aqui presentes, mas nós queremos hoje abordar um tema que é muito controvertido, é a depressão. Então surge uma pergunta entre os crentes: depressão é uma doença da alma ou possessão demoníaca? Qual a sua opinião sobre esta doença? Por que eu estou falando isso hoje? Porque terminou nosso culto de domingo à noite, um casal que tem aqui uma filha, ele veio fazer essa pergunta para mim, porque a menina tem certas atitudes que ele não compreende o porte de uma criança assim de 9, 10 anos. E essa pergunta, então, é preocupante. Um crente no Senhor Jesus Cristo pode ser possesso e esta manifestação se dê através de uma depressão? Então nós queremos dizer alguma coisa aos irmãos, mas lembrando de uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. O que nós lemos nessa parte da Bíblia? 1 Coríntios 6, 19 a 20. Diz assim o escritor bíblico: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você tem consciência disso? Que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o texto está dizendo aqui que nós pertencemos a Deus e que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que preço foi pago para que nós pertencêssemos a Deus? Fostes comprados por bom preço. Qual foi o preço? Diz o apóstolo, não foi com ouro, nem com prata, que fostes tirados da vossa maneira inútil de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ora, pergunto a você, se fomos comprados e somos propriedade de Deus, teria o diabo capacidade de entrar em nossa vida? Não. Será que Deus não tem capacidade de tomar cuidado de nós? Veja a resposta que está em 1 João, capítulo 4, e diz assim, versículo 4, não é evangelho, estou citando a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Diz o texto: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você tem consciência disso, meu irmão? Que é maior quem está em você, que é o Espírito Santo. Você é propriedade de Deus, pode ser assolada ou assolado por uma depressão e que esta doença seja motivada pelo diabo. Então, nós temos aqui na passagem que nós lemos do capítulo 18 uma situação de um profeta muito usado por Deus. Está no livro de Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele abriu o céu para vir chuva e ele fechou o céu, ou ao inverso, fechou o céu por causa da iniquidade do povo de Israel e abriu o céu com a oração dele, quando o povo se converteu. Mas ele, como um ser humano, era um homem fraco em determinadas situações. E o que aconteceu com ele então? Mas vamos então primeiro definir o que é depressão. É um distúrbio caracterizado por debilidade física, desânimo, sensação de cansaço e ansiedade. Como dissemos, uma doença da alma. É algo que não sabemos explicar, mas é um sentimento que domina a pessoa, que deixa essa pessoa numa situação anormal. Depressão é um assunto polêmico no meio evangélico. Então, como nós dissemos, tem pessoas evangélicas e que dizem que um crente não pode ficar possesso, não pode ficar deprimido ou ter depressão. Aí fazem batalhas espirituais querendo expulsar o demônio de crentes. Essas igrejas chamadas pentecostais ou neopentecostais trabalham nesse campo, tentam fazer ministrações espirituais de libertação, e nós não vamos aceitar isso, porque na verdade depressão não é questão de possessão,
Então nós cremos que Jesus pode expulsar demônios de pessoas possessas, mas não é o caso de crentes no Senhor Jesus Cristo. O que pode motivar uma depressão numa pessoa? Então nós temos algumas causas, alguns elementos que podem levar uma pessoa à depressão. Primeiro é a oposição. No caso de Elias, quando Elias chegou a Jezreel, estou lendo a Bíblia agora, e Jezabel tentava matá-lo, está em 1 Reis 19, 1 e 2, ele tomou atitudes que revelaram seu estado depressivo. Então, sempre que realizamos ou estamos prestes a realizar uma coisa importante para Deus, enfrentamos o ataque do inimigo. E essas investidas inesperadas ou oposição sistemática visam enfraquecer nossa confiança na proteção divina. E aí é que se dá o início de um problema que pode nos levar a esse campo da depressão. Então, repetindo, oposição é um elemento que pode dar margem. Segundo, frustração, sentimento de incapacidade ou fracasso diante da realização de um trabalho aparentemente inútil. Então, Elias, quando fez aquele trabalho de lutar contra os profetas de Baal, que Deus atendeu a sua oração, aceitando o sacrifício dele, devorando com fogo no céu, e os profetas de Baal ficaram envergonhados. Ora, ele motivou um momento de renovação espiritual, depois de perguntar: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou servem a Deus ou servem Baal? É o ídolo que o povo estava dividido. E ele teve essa grande vitória. Olha, era motivo de regozijo, mas logo depois veio uma mensagem arrasadora da rainha Jezabel, casada com Acabe, porque Acabe disse a sua esposa o que tinha ocorrido, que ele havia observado, visto, e agora ela emite uma ordem para um servidor, vai dizer a Elias que o que ele fez com os profetas de Baal, ele vai também passar por isso. Até amanhã ele vai estar morto. Ora, diante dessa mensagem que foi mandada pela rainha, ele se retirou para um lugar para se esconder. Ficou lá num lugar solitário, como quem diz, pelo menos aquela não me vê. E quando então ele estava nesse desânimo total, num estado depressivo, ele recebeu a visita da parte de Deus, que lhe perguntou: o que é que você está fazendo aí, Elias, nesse lugar, nesse buraco, sozinho, solitário? E aí ele começou a apresentar o seu queixume, dizendo o que ele havia feito, e agora que a rainha queria matá-lo, e ele então disse, chegou ao desespero: eu vou pedir a morte, eu não quero mais viver. Ora, isso pode se dar com pessoas que estão nesse estado depressivo, pedir a morte. E o cristão faz isso, como no caso de Jó, quando ele perdeu 10 filhos, ele orou para Deus e disse: olha, tu me deste e tu me tomaste, bendito seja o teu nome. E a Bíblia diz que ele não pecou diante do revés de perder filhos, por perder todos os seus bens. Era para entrar num estado depressivo. E pior, quando ele estava naquele sofrimento, chegam 3 amigos, ao invés de consolá-lo, começam a acusá-lo, dizendo: qual é a pessoa
que sofre um problema como o seu, se não for por um castigo de Deus? Deus está castigando você porque você errou. E ele dizia que não, que ele era inocente, e realmente ele era inocente, estava suportando aquela aflição por causa que o diabo havia dito para Deus que Jó era um servo dele porque Deus tinha abençoado. E se Deus tirasse alguma coisa dele, de sua propriedade, que Jó iria blasfemar de Deus. Então ele, passando por uma provação, e venceu. Você lê o capítulo 42 do livro de Jó, tudo que ele perdeu ganhou em dobro, até os filhos. Vieram novamente 10 filhos, porque Deus estava com ele. E Elias não teve esse ânimo, começou a entrar nesse estado de depressão, pedir até a morte, e Deus disse: não, Senhor, ainda tem trabalho para você fazer, você tem que ter ânimo, avançar, não fica aí parado chorando, como se o mundo fosse acabar. Levante-se. Então Elias recobrou seu ânimo e teve uma vida de vitória, e o registro dele está então aqui em Tiago, e vamos ler, porque sempre lemos esta parte quando vamos orar pelos enfermos. E diz aqui então a respeito dele. Capítulo 5 de Tiago, versículo 17. Diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então diz aqui o texto: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, que significa as mesmas fraquezas pelas quais você e eu podemos passar em determinados momentos da nossa vida. Parece que Deus nos abençoou, aliás, parece que Deus se esqueceu de nós. Olha só o que escreveu o salmista numa situação. Abra aí sua Bíblia no Salmo 13, veja se esta pessoa não está também num estado depressivo quando escreveu esse texto bíblico. Salmo 13, diz assim o escritor bíblico. Talvez você tenha, até algumas vezes tenha passado por um momento e tenha até orado a Deus fazendo essas perguntas. Salmo número 13, o salmista diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Você pensa que Deus se afastou de você? Que Deus não ouve mais sua oração? Está num estado depressivo? Como que não tem jeito? E ele pergunta: para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Que lamentação! Ele estava se sentindo sozinho, abandonado, e o estado dele era depressivo, de angústia. E ele começa a levantar perguntas. Parece que Deus tinha se afastado dele. E ele então: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Pessoas que parece que estão prevalecendo contra nós e não abrem a porta de solução.
E agora ele diz: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. E ele termina então a oração numa posição diferente: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. Então, meu irmão, se você eventualmente está passando por um problema que preocupa, que inibe sua vida espiritual, parece que o desânimo bateu, não quero mais orar, não quero mais me congregar, parece que tudo isso é inútil, está num estado como este salmista Davi aqui estava falando. Mas ele conclui: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, diz o texto bíblico que o que foi escrito para a nossa orientação, para que nós não venhamos a sofrer o que os outros sofreram. E o caso de Elias é um caso de depressão que foi corrigida e ele foi um homem aprovado por Deus. Vamos à mensagem de hoje com o título: Namoros e casamentos por profecias tem apoio bíblico? 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 a 4, nós lemos o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Prezados ouvintes, este capítulo 14 de 1 Coríntios é um capítulo que normaliza a forma de atuar com os chamados dons espirituais, destacando-se o dom de profecia. E segundo a leitura que acabamos de fazer, a profecia tem uma tríplice propriedade, ou seja, de manifestação. Diz o texto que a profecia, ao ser pronunciada, edifica, exorta e consola. Logo, aproveitar a profecia para ser um meio de direção de vida está fora dos propósitos para os nossos dias, segundo a própria Bíblia Sagrada. Se nós queremos ter uma vida dirigida por Deus, nada melhor do que atender ao que Jesus declarou em João 5,39. Examinai as Escrituras. Examinando as Escrituras, nós vamos então ter a orientação de Deus para as nossas vidas. Mas ocorre que hoje há igrejas que tomam a profecia como meio de direção para as suas vidas e realizam seus cultos com essa objetividade. Quando os crentes vão para a igreja, não vão para ouvir uma exposição da Bíblia Sagrada, uma leitura de um trecho bíblico, um comentário baseado no próprio texto, mas há uma surpresa que é entendida como sendo a pronúncia de uma determinada pessoa
dando um tipo de orientação à coletividade, e a pessoa então admite para si se a mensagem foi com ela mesma ou não. Então queremos dizer particularmente que a congregação cristã no Brasil se destaca por esse meio de buscar direção para as suas vidas através de profecias. E uma das particularidades dessas profecias se dava em buscar da palavra para a confirmação de um casamento. Então, casais se uniram por orientação profética dadas por membros ou líderes conhecidos como os anciãos. Nas reuniões de mocidade, mesmo nos cultos normais, era coisa comum, ou é coisa comum ainda, entre a irmandade da congregação, buscar a palavra para confirmação de casamento. Mas agora, depois de 97 anos, o ministério oficial da congregação resolveu mudar as regras do jogo, desculpe a expressão, regras do jogo, e assume em circular recente que houve muitas falsas profecias e, portanto, não devem mais se envolver em casamentos. Vou ler para você, meu prezado ouvinte, um trecho da circular do que nós chamaríamos o corpo governante da congregação, onde é proibido profecias para confirmar casamentos. Diz a circular: não nos envolvamos em casamentos de modo a dizer na pregação que o Senhor preparou a ti este irmão ou preparou para ti esta irmã. Um pregador, em sua precipitação, até mencionou o nome da jovem, dizendo-lhe que determinado irmão era preparado por Deus para ela. Só que ela não amava o rapaz, mas casou-se por temor à pregação ou à profecia. Arruinou-se o casamento e o pregador caiu em descrédito. Então diz a circular mais: casamento é obra de Deus nos corações dos interessados que, sem dúvida alguma, devem sentir amor recíproco para se unirem em matrimônio. É assunto entre os dois e Deus. Então aqui está um trecho da circular de abril de 2007, elaborada pelo Ministério Oficial da Congregação Cristã no Brasil. O fato interessante a se destacar é que, embora se mencione apenas um caso, na verdade, muitos outros casos de jovens de ambos os sexos que se uniram em casamento por esperarem na palavra que viria de orientação e assim realizarem seus casamentos como se Deus estivesse dirigindo nesse sentido. Então é preciso, como dissemos, ter cuidado com essa tal situação, porque esperar uma confirmação da parte de Deus para um casamento através de pronunciamentos como se fossem profecias dadas pelos anciãos, não é a nossa missão, a nossa função é manifestação nesse sentido. Então, a pessoa que se pronuncia, cujo casamento amanhã é desfeito, ela cai no descrédito, porque ela se colocou como um porta-voz da parte de Deus, falando profeticamente,
quando na verdade o que se deu foi o oposto. É o chamado casamento de areia. O que é um casamento de areia? É um casamento que não permanece meses ou até 1, 2, 3 anos depois se esboroa, cada qual vai para a sua casa, e aquilo que se previa ser um casamento abençoado, dirigido por Deus, caiu no descrédito, porque na verdade pessoas que tomaram o lugar de Deus para orientar a vida das pessoas. Então tenha cuidado, meu prezado jovem, minha prezada jovem, não deixe que terceiros se envolvam no seu casamento, a não ser conselhos paternos, porque os pais têm a bênção de Deus para os seus filhos. E nós vamos buscar na leitura da Bíblia a direção para a nossa vida, e particularmente cada pessoa de per si entra no seu quarto, ora a Deus em secreto, pedindo a Deus a confirmamento ou desfazimento de um namoro, de um noivado, para não cair em erros que se tornam piores depois de um casamento. Então, buscar a orientação de Deus para a nossa vida é bíblico quando temos a Bíblia como nosso meio de orientação, como o texto que nós temos repetido frequentemente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não precisamos consultar cartomantes, quiromantes, astrólogas ou astrólogos para ter uma direção para a nossa vida, porque a Bíblia é suficiente para transmitir a orientação que nós precisamos. Um dos pontos fundamentais para um casamento ter durabilidade é o princípio do casamento estabelecido, como diz Paulo, contanto que seja no Senhor. É uma expressão que aparece em 1 Coríntios, capítulo 7, quando os cristãos da cidade de Corinto escreveram a Paulo pedindo orientação a respeito do casamento como líder, e ele pôde então transmitir a palavra de Deus para os que o interrogaram, e ficou para ensino nosso. Você consultando o capítulo 7 de 1 Coríntios, vai receber uma orientação da parte de Deus. Para o casamento ter durabilidade, nós precisamos, por exemplo, o casal, dar uma olhada no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Lá está bem claro os deveres do casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E agora diz para o marido: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o tipo do amor que o marido deve desenvolver para com a sua esposa deve ser padrão ou padronizado pelo exemplo que Cristo deixou no que concerne a sua igreja, que somos nós, como chamados esposa do Cordeiro. E o que ele fez por nós? Para santificar, entregou-se por nós, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como o Senhor também a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Este é o princípio bíblico de um casamento que pode dar certo quando há a obediência da parte dos dois cônjuges. Tanto a mulher submissa ao marido, não considerar submissa como se fosse uma escrava, mas é no amor essa submissão. E da mesma forma, a mulher amar o seu marido e o marido amar a sua mulher. Então, quantos casos de famílias destruídas por causa de falsas profecias em casamentos realizados. Sobre o casamento, como dissemos em 1 Coríntios 7, Paulo aconselha, mas nunca mandou buscar palavra de confirmação para casamento através de profecias. E nem Jesus, os seus apóstolos, deram instrução para a igreja do Novo Testamento. Essa prática é antibíblica e teve início em chamados arraiais de profetas. E ali então há pessoas que aceitam aquela direção como se fosse da parte de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desfanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Ainda outra profecia do livro de Jeremias 29, 9. Porque eles, os profetas, vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Aí está, meu prezado ouvinte, uma orientação da palavra de Deus, no sentido de que, como hoje é dia dos namorados, serve a recomendação para que pessoas que estão eventualmente namorando ou noivos, sob condições proféticas, cuidado, porque isso pode não ser da parte de Deus, e sim ser do homem. Tem a sua condição de namoro baseada na Bíblia Sagrada. E aí você terá condições de durabilidade. E aquela antiga expressão que hoje foi abandonada, quando se fazia uma cerimônia de casamento, o pastor dizia: até que a morte os separe. Que bênção quando um casal se une e só é desfeito o casamento pela morte de um dos cônjuges. Que Deus abençoe a todos que estão em sintonia conosco, para que esses conselhos possam ser analisados, pensados e seguidos, se for da vontade do casal que está em evidência de namoro e casamento, ter uma orientação de Deus para a sua vida. E agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. NQI Mulher, temos a nossa primeira pergunta. Explicar Lucas capítulo 21, versículo 19. Na vossa paciência possuí a vossa alma. O que Deus quer falar? Nós queremos dizer à nossa consulente que o texto recomenda
que devemos engajar-nos na mais intensa e fervente devoção através dos meios da graça indicados na Bíblia Sagrada. Por exemplo, oração, testemunho público de vida, estudo da Bíblia, adoração e comunhão cristã. Então, nisso nós nos envolvemos mais nesse campo que o texto recomenda. Paciência para que nós ganhemos a nossa alma, firmes, seguindo ao Senhor Jesus Cristo. NQI mulher não quis se identificar. Gostaria de saber, uma pessoa que está em coma, já está assim, quase à morte mesmo, em coma, ela pode se arrepender ou não para ser salva? E qual o tempo para que seja salva? Em minutos? Nós queremos dizer ao nosso a nossa ouvinte, sem indicar o seu nome, que se a pessoa estiver em estado de coma, não sei analisar esse estado melhor, mas se ela estiver consciente, em qualquer situação em que a pessoa esteja mesmo à beira da morte, mas consciente, e se ela puder ouvir a voz da pessoa que lhe fala, por exemplo, um pastor, um crente no Senhor Jesus Cristo, que a convida para aceitar Jesus como Salvador e Senhor, mesmo que ela não tenha possibilidade de abrir a sua boca para dizer sim ou não, mas se ela menear a cabeça positivamente, de alto a baixo, como é costume para indicar a nossa aceitação, essa pessoa pode ser salva. Então não vou dizer para a pessoa 5 minutos antes da morte. Sim, pode acontecer 5 minutos antes da morte e até menos minutos. Porque o que se faz para ser salvo segundo a Bíblia Sagrada? É crer e arrepender-se, que podem ocorrer as duas coisas a um só tempo. Está no capítulo 10 de Romanos, que temos lido frequentemente. A partir do versículo 9, o escritor bíblico declara o seguinte, capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Na impossibilidade de abrir sua boca para fazer a sua manifestação, pode menear a cabeça positivamente, e assim também é um meio de receber naquela hora final a salvação. Um exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada é o caso do carcereiro de Filipos. Estava com disposição de suicidar-se. Já tinha pegado a espada quando ele ouviu Paulo e Silas dizer: não te faça nenhum mal. Todos estamos aqui. Que farei para ganhar a vida eterna? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E ele aceitou prontamente. Aí está uma pessoa que foi salva num momento em que estava pensando no suicídio. Então, Jesus salva a pessoa pela sua grande obra vicária,
expiatória na cruz do Calvário. Ele veio a este mundo com o propósito central de buscar os perdidos, que somos nós. E também salvou-nos na cruz do Calvário, aquele homem que se arrependeu nos últimos instantes. Lembra-te de mim, pediu ele a Jesus, quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Não deixemos, porém, para a última hora. Não sabemos como se dará o final, se estaremos conscientes para poder tomar uma decisão. O melhor é fazer hoje, como diz 2 Coríntios 6, 2. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Prezado ouvinte, é valioso o que Jesus trouxe para nós de salvação. Você precisa de Jesus para ser salvo. Que assim seja. Samuel, bairro Rio Branco. Em Mateus 27 diz que Judas se arrependeu e devolveu as moedas que recebeu por vender Jesus. Porém, logo em seguida, ele se suicidou. Com o arrependimento, ele pode ter se salvado, ou o fato de ter se suicidado tira todas as chances de salvação? Eu gostaria de empregar para o Samuel, referindo-nos a Judas, que ele não se arrependeu. Parecia que ele havia tomado uma atitude igual a de Pedro. Pedro se arrependeu, mas Judas não se arrependeu. Então você perguntará: o que ocorreu então com Judas? Ocorreu o que nós chamamos de remorso. Remorso, o que é? Podemos dizer que remorso é a pessoa sentir como que acusada pelo que fez de errado, mas sem tomar uma iniciativa que é característica do arrependimento. Tristeza pelo pecado cometido e o desejo de nunca mais cometer o mesmo erro. Então nós dizemos que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, diz o texto que o galo cantou. E o que se deu com Pedro? Diz o capítulo 26 de Mateus, versículos 75. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ora, aqui está uma atitude de profundo arrependimento. Chorou amargamente. Mas o que aconteceu com Judas? No capítulo 21 de Lucas, nós vamos notar que ele agora, desde que vivera fora da vontade de Deus, naquela atitude sinistra de entregar Jesus, diz o texto, capítulo 22 de Lucas, versículo 1 em diante. Estava, pois, perto a festa dos Asmos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Agora, prezado ouvinte, Samuel, escute só. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram
e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então aqui está uma atitude diferente. Judas foi invadido o seu coração pelo diabo, porque ele já vivia uma forma oculta dentro dos demais apóstolos. Quando era doado um valor para a manutenção dos que seguiam a Cristo, ele tirava uma parte para ele. Diz o capítulo 12 de João, versículo 1 a 6, que Judas era ladrão, e ele então acumulou seu pecado, tramando a morte de Cristo numa traição. E logo então, quando ele viu Jesus preso, ele foi não pedir perdão, ele procurou o suicídio, como que acabar com sua vida, porque achou que o seu ato era demais para ser perdoado. Mas Jesus sempre perdoa as pessoas que o buscam e se arrependem mesmo diante de pecados. Agora Pedro não, Pedro foi restaurado. Depois da ressurreição de Cristo, Jesus se encontrou com ele, cumprimentou, perguntou se ele o amava. Pedro respondeu que sim. 3 vezes foi repetida a mesma pergunta. 3 vezes Pedro respondeu que amava Jesus. E foi muito usado por Deus, como nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Então não há parecença entre arrependimento e remorso. Remorso não produz nada. Arrependimento, sim. Queremos dizer a Vera Lúcia, na pergunta dela, o que quer dizer a passagem de Eclesiastes: lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias acharás. Significa que às vezes nós fazemos um favor, damos até um pedaço de pão para alguém, um copo de leite, ou outras coisas mais de alguém que bate a nossa porta. Um favor que fazemos e nós esquecemos daquele bem que praticamos. Porém, algum tempo depois, sem mais lembrança daquilo que passou, nós somos surpreendidos com alguma coisa de bem que alguém nos faz, e nós ficamos surpresos com aquilo, porque, na verdade, aquilo foi uma retribuição pelo bem que nós fizemos. Então, lançar pão sobre as águas, e depois de muitos dias acharás, o favor, o bem que nós prestamos a alguém, vai acontecer isso. Eu vou contar um caso que se deu comigo rapidamente. Eu sempre procurei ajudar as pessoas da igreja, principalmente senhoras idosas que iam para a ceia e não podiam pegar ônibus, condução. E havia uma senhora que todos os meses eu passava na casa dela, ao lado da minha esposa, para levá-la à igreja. E levava e trazia. E nas ocasiões que eu ia lá, eu vi o filho dela, mas ele não era crente, e eu não manifestava com ele no sentido de convidá-lo para a igreja. Aconteceu mais tarde que meu filho, hoje o Hugo, muito parecido com o Lucas, meu neto, que um dia ele se perdeu na cidade. Ali à noite, e o jovem filho dessa irmã estava de serviço. Quando foi interrogar meu filho, porque viu que ele estava perdido, perguntou qual é o seu nome, o nome do seu pai. Ele disse: meu pai é Natanael e é pastor. Ele se lembrou de que eu ia à sua casa, levar a sua mãe à igreja e trazê-la. Ele pegou o carro da polícia e levou o meu filho na porta da minha casa
Paulina, minha esposa, já estava angustiada, não tinha notícias do menino, ainda pequeno, 9, 10 anos. Então, o que este texto quer dizer mais ou menos? Você receber um favor de alguém, que você fez um favor e não esperava e foi retribuído. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Agradecemos a atenção do telespectador para o nosso programa deste dia e convidamos para que você esteja em sintonia com essa emissora amanhã, nesse mesmo horário, das 13 às 14 horas. Procure divulgar esta programação e com certeza Deus trará bênção para você, para a sua família e a todos aqueles que você divulgar esta programação. Vamos agora agradecer a Deus fazendo uma oração. Senhor, queremos agradecer por esta programação de hoje, que a Tua Palavra traga conforto, que a Tua Palavra traga edificação, exortação, e que as vidas que estiveram em sintonia conosco possam cada vez mais estar mais próximas do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, e que o Teu nome seja exaltado nessas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.